Tá. Meu nome é Anderson, eu estou como diretor de esportes aqui na cidade há 4 anos, desde 2022. A minha carreira no serviço público começou em 2010, eu sou escriturário, sou concursado, e aí tive a oportunidade de trabalhar em algumas secretarias, passei pela saúde, pela educação, e como eu disse já, há 4 anos estou aqui no esporte. Eu moro em Santa Bárbara há 18 anos, já me considero quase santandarense, sou de Belo Horizonte, natural de lá, e a minha vida pública aqui, ela é baseada em, sinceramente, foi uma evolução. Ela começou eu entendendo o que é o funcionalismo público, como funciona, como são as engrenagens, até o tal onde eu estou hoje. Bom saber, cara, você já passou por outras secretarias também. Eu já vou te ajudar na fogueira aí, que você com os amigos, qual secretaria você mais gostou de trabalhar aqui agora? Não porque eu trabalho no esporte hoje, mas eu acho que é a secretaria na qual eu mais me encontrei. Eu vim pela saúde, aí eu fiquei na saúde muitos anos, acho que pela saúde 7 anos, fiquei na educação 6 anos, estou há 4 anos aqui. Para mim, eu acho que é o esporte mesmo, eu me encontrei. Eu sempre gostei de esporte, talvez aqui eu tive mais liberdade para executar as coisas como eu queria, então eu me encontrei aqui. Muito interessante, cara. Então, já que a gente já está falando do esporte, foi onde você se encontrou, eu queria já trazer um pouco mais dos demais esportes em Santa Bárbara, porque a gente tem o futsal que é muito forte, mas eu acompanhei pela live de Pascoal EJC, desculpa, que teve aí no final de semana, campeonatos de vôlei também. Quais que são os esportes que estão mais sendo desenvolvidos, quais que são os que mais crescem, os que têm mais procura, os que te agradam mais de trabalhar, de fazer o evento acontecer, porque você sabe que vai ter um bom feedback? Olha, quando eu entrei aqui no Esporte Santa Bárbara, a minha intenção sempre foi diversificar. Por quê? Nós ficamos um tempo moldados ao futebol, futsal e suas vertentes ali. Então, quando eu entrei, eu disse, vou entender como funciona primeiro, e aí a gente tentar expandir isso. No ano passado, a gente fez o Mérito Esportivo esse ano, até disse isso, a gente promoveu 14 modalidades. A gente tem escolinha de futebol, escolinha de futsal, escolinha de vôlei, a gente tem oficinas de luta, dança, zumba, tudo de forma gratuita aqui no município. A gente tem projetos parceiros, né, que também agregam o esporte da cidade. A gente tem projetos em todos os ginásios. Então, todos os ginásios daqui têm uma ação. Ginásios que estão em funcionamento, né? Todos têm uma ação. A gente faz hoje uma das melhores corridas da região, que é o circuito Estação Fit. São 4 corridas que elas são realizadas a cada estação climática, vamos dizer, cada estação do ano, que vai do verão até a primavera. Mas aqui hoje a gente consegue diversificar. É um fato, nem todo mundo ainda tem ciência, mas no ano de 2024, o resultado saiu em janeiro desse ano, Santa Bárbara foi a cidade em Minas Gerais inteira que mais cresceu no ICMS esportivo. Nós crescemos 411 posições. E aí a gente foi reconhecido, teve uma menção assim, sobre isso, e eu me vanglorio disso, porque foi o reflexo do nosso trabalho, entendeu? A gente sabe que em 2025 nós vamos ter um resultado melhor no ICMS esportivo, talvez não tamanho de crescimento, não tem nem como. Mas em 24 a gente pode falar, a gente foi a cidade, dentro dos critérios do ICMS esportivo, que mais cresceu. Nós saímos da posição, acho que 560 e fomos para 149. Nossa, cara, isso é muito interessante, né? Porque o esporte, eu converso, já peguei algumas entrevistas de Abate, prefeito de Barão, e ele sempre bate na tecla de que o esporte ele é muito mais do que jogar uma bola para cima, né? Ele tira pessoas de situações complicadas. E falando em prefeito, eu gostaria de te perguntar como veio o apoio, né? Porque vocês tomam decisões aqui, mas tem certos alvarás, digamos assim, não sei se é a palavra, mas que vem de cima. E quando vocês chegam lá com uma ideia, vocês têm um bom feedback? O que acontece? A gente aqui trabalha muito à base do planejamento. A minha formação, eu sou formado em engenharia de produção e administração. Então a minha formação já é um pouco também do pensar, do planejar, para depois executar. Desde que eu entrei aqui no esporte, eu não posso questionar quanto à liberdade. Como eu te disse outrora, eu comecei a aprofundar um pouco mais, conhecer e, gostar mais dessa área, foi porque eu tive liberdade para executar. A gente tem uma liberdade não só criativa, mas eu gosto muito de falar assim, olha, eu quero realizar um evento, o evento é esse, o custo desse evento é tanto, a gente consegue realizar? Aí é hora, o planejamento vem e fala assim com a gente, olha, a gente consegue realizar igual você quer. Não, precisamos mexer aqui para enquadrar dentro do que a gente tem. Não, a gente pode crescer mais ainda em relação a isso.
Então, assim, a liberdade enquanto a gestão, minha gestão superior, ela é muito clara, franca e é muito objetiva. Tudo que eu levei para eles, eu acho que eu nunca tive um não. Eu sempre tive uma ressalva, assim, olha, conseguimos fazer assim ou bota para executar que vai dar certo, entendeu? Eu nunca tive uma represália. Show de bola, eu imagino que trabalhar assim seja uma coisa maravilhosa, né? Para quem está ali na sua posição de planejar, chegar lá e ser podado, isso vai tirando um pouco. E eu queria saber, porque aí é uma via de mão dupla, que você tem o apoio do prefeito, digamos assim, mas e quanto à comunidade abraçando o esporte de Santa Bárbara? Desde que você está aqui, você sente isso, você sente que a comunidade também subiu nesse índice, digamos assim, a Secretaria de Esportes para a comunidade subiu nesse índice também? O que acontece? Nada acontece se não tiver pessoas que fazem. Eu não adianta nada eu criar eventos se eu não tenho quem pratica. Então, a gente conseguiu chegar nos patamares que a gente conseguiu hoje, não foi porque só a gente fez, foi porque pessoas acreditaram. Nós estamos aqui no Macalé agora, né? Vou dar um exemplo claro do Macalé. Eu sempre falo com os meninos, todo o sucesso do Macalé, ele é nosso. Porque nós pensamos, vocês executaram. Porque não adianta nada eu montar uma estrutura toda, montar todo um ambiente propício se eles não virem realizarem. Hoje, como eu disse, o Macalé é uma das melhores copas da região. A gente está galgando para sempre melhorar. A nossa corrida é uma das melhores da região. O torneio de vôlei nosso talvez seja um dos melhores da região. Então, tudo foi galgado porque as pessoas acreditaram. Então, assim, é óbvio que com o incentivo dela, a gente quer fazer melhor. Mas o nosso planejamento, ele só foi otimizado, ele só foi realizado, concretizado, a palavra certa, porque as pessoas acreditaram e juntaram com a gente, entendeu? O sucesso não veio só porque planejou, veio porque eles foram junto com a gente. Imagino que isso também deve ser muito gratificante, né? Ter essas duas vias aí em conjunto com o trabalho de vocês. E eu queria saber se por acaso tem algum trabalho no esporte, algum trabalho que vocês tenham feito aí, que você considera que seja algo notável, além desse crescimento e tudo, mas alguma novidade, talvez, alguma coisa que vocês estejam trabalhando aí que talvez já te dê um certo orgulho aí de que esteja acontecendo ou de que vai acontecer? Olha, vamos pensar, quando eu entrei, igual eu disse para você, a gente tinha uma base esportiva aqui voltada só para futebol e futsal. E aí a nossa ideia foi sempre abranger. Se você me perguntasse há 4 anos atrás se nós teríamos ações que a gente tem hoje, eu falaria para você que sim, poderia, mas eu não achei que seria assim. A gente tem hoje uma escolinha de futebol oficial do América. Nós temos quase 300 crianças hoje atendidas com toda a metodologia do América. Profissionais capacitados, uniforme, tudo de forma gratuita. A nossa escolinha de vôlei, a gente está em processo de finalização de trazer o SADA para cá. E aí também teremos o SADA como base do crescimento das crianças. Então, tipo assim, a gente saiu, não é de um nada, a gente saiu de um ponto aquém. E hoje a gente está chegando num patamar que a gente pode crescer mais, mas já é um patamar muito bom. Eu sempre falo para o pessoal que é o seguinte, existem coisas que a gente não vê. Por exemplo, a gente hoje tem a escolinha, a gente tem as melhores bolas, a gente tem a melhor rede, a gente tem um dos melhores uniformes. Então, tudo foi feito exatamente para isso. Pensar de atender o máximo de pessoas possível, mas não só atender por atender. Atender com qualidade, que é o mais difícil. E aí, a intenção nossa é que o esporte seja sempre sustentável. Não adianta eu criar um evento hoje, uma ação hoje, e chegar na semana que vem ela não existir, ou chegar no ano que vem ela não ter. Então, todos os nossos eventos hoje, eles são pensados, planejados e executados, já pensando, estou realizando agora, tem que realizar ano que vem. Estou fazendo agora, se for algo legal, ano que vem ele está aí de novo. Porque senão não tem continuidade. Falamos dos demais esportes de Santa Bárbara, a gente está falando de projetos notáveis, que é um gancho para a gente puxar o Macalé, né, cara? Que eu acho que talvez, o que você falou aí, né, do tanto que o Macalé tem crescido na região, eu acho que talvez já tenha alcançado um certo status de um campeonato que eu quero estar para cobrir, jogadores querem estar. Eu queria que você me falasse um pouquinho desse campeonato, ele tem 2 anos aí, então você pegou uma parte boa. Eu gostaria primeiro de a gente começar pelo ponto. O Macalé, ele é uma grande figura da cidade, ele era uma grande figura da cidade,
De onde surgiu esse pensamento da homenagem a ele? E não sei como familiares aceitaram, como a população aceitou. Era uma boa pessoa mesmo para realmente ser homenageado? Pode parecer estranho, mas eu era vizinho de Macalé, já havia visto algumas vezes, mas eu não era uma pessoa que era tão atuante no esporte aqui da cidade. Eu conhecia a história dele, tinha ouvido falar dele, não profundamente a história, mas eu conhecia já a parte disso. Em 2022, conheci Macalé trabalhando dia a dia com ele, né? Macalé era o tipo de pessoa que ele tinha uma paciência de Jó, mas ele tinha uma coisa que é difícil a gente ter de todo mundo, é respeito, sabe? Eu sempre brinco que o Macalé, ele não tinha a formação, ele não era um treinador formado com capacitação, cursos e afins. O Macalé, ele tinha conhecimento tácito, ele aprendeu no dia a dia, e aí ele foi. Só que o respeito que ele tinha da sociedade, da comunidade, era maior do que de todo mundo que tinha aqui. Eu brinco com os meninos que o Macalé, ao meu ver, na minha visão, ele é o concurso do esporte de Santa Bárbara. Ele é como se fosse aquela pessoa assim, falou de esporte, falou dele. Infelizmente, ele veio a falecer, né, trabalhando conosco, e aí a gente pensou em criar uma homenagem para ele. Eu lembro que na época a gente criou para ele um torneio de campo, foi um dia só para homenageá-lo, e eu falei com os meninos, vamos criar um de futsal, mas não vamos criar para criança agora não, vamos criar para adulto. E aí a nossa intenção era fazer uma Copa de um ano para homenageá-lo, que seria a tríplice, porque ele era cruzeirense, sou atleticano, mas eu pensei nisso na época, e aí vamos homenageá-lo dessa forma. E aí foi o que foi. O Macalé, o primeiro ano. Aí a gente falou assim, opa, vamos ter que rever isso tudo. Tivemos que rever regulamento, tivemos que rever um tanto de coisa, porque, como eu disse, ele foi criado seu torneio de um ano. Só que agora ele já está na cultura do esporte, ele vai ser um torneio perpétuo. Então a gente criou um regulamento novo ano passado, pensando em subidas e descidas, quem entra, quem sai, aquela coisa toda, e aí virou e está isso aí que é. Hoje o Macalé é o torneio de maior custo da prefeitura em investimento e também é um torneio que dá mais visibilidade para a gente. No primeiro ano de Macalé, contando as páginas oficiais, Prefeitura, Pascoal TV e Corneteiros, a gente teve 63, 64 milhões de visualizações. Se você olhar, tem vídeos do Corneteiros lá, que a gente tem 12 milhões, só em uma postagem com eles. Se for contar os 2 anos de Macalé, a gente deve beirar uns 100 milhões de visualizações. É muita coisa. Então, assim, o Macalé hoje tomou uma proporção que a gente não esperava, mas eu acho que, como a forma de abraçar, eu acho que é uma homenagem ao que ele foi. Como eu disse, eu não conheço a história dele a fundo lá atrás. Aprendi muito trabalhando com ele, conhecendo ele, e posteriormente ao falecimento dele. Mas eu acho que a gente faz não vou dizer uma homenagem, a gente não coloca o legado dele em julgamento, porque o legado dele é tão grande que o Macalé tem que ser durante muito tempo o que é e melhorar para valorizar o que ele foi. Cara, bem bonito ver uma secretaria, vamos pôr assim, se preocupa em homenagear pessoas, né? Porque muita gente está construindo, está trabalhando para que a história seja construída e aí às vezes a pessoa morre ali e não é lembrada nunca mais e é o legado que ele deixa, né? Isso é muito interessante. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a estrutura desse campeonato, né, cara? Vocês deram o primeiro passo, o Macalé deu certo. Aí vieram outras etapas, vocês falaram que vocês reformaram a quadra, fizeram essa cabine aqui, de onde veio essa ideia também de trazer essa estrutura toda para fazer um campeonato bater milhões e milhões de views como o Macalé bate hoje? O que acontece? A gente trabalha, existe aquela máxima que todo mundo fala, né? Nada se copia, tudo se transforma. Como te falei, sou formado em administração, engenharia de produção também, e a gente trabalha vendo o que os outros fazem e está vendo a nossa realidade. Se eu disser para você que a gente criou do nada, não. A gente viu cidades, Barão é um exemplo disso, criou um campeonato bacana, fomos ver a estrutura, o modelo deles e tudo. A gente fez um benchmark, vamos dizer assim. Eu fui lá, visualizei o que eles faziam, trouxe isso para a nossa realidade. Aí aqui, lá eles têm 12 times. Aqui talvez eu consiga ter 16. Lá eles trabalham assim. Aqui eu posso fazer isso. Aí, como eu te disse, eu coloquei isso numa planilha, vi o orçamento disso, vi o quanto tudo poderia gerar, e nós criamos Macalé a partir disso, visualizando o que cidades da região faziam, trazendo isso para a nossa realidade e montando. A primeira coisa que eu vi que a gente devia fazer era melhorar a quadra, porque a pintura dela estava muito antiga, marcações já escassas, mas a quadra tem um bom tamanho.
Então, como a gente não conseguiria aumentar ela de cara, porque é algo que precisa de planejamento, ver recursos e tal, eu pensei, vamos pintá-la. Pintamos a melhor tinta que tinha, que é aquele epóxi mais emborrachado. Aí, 2 anos de pintura, a quadra ainda está em bom estado. Aí Pascoal veio com a questão dele de transmissão e tudo, e eu vi que era um lugar muito escondido, acho que é do outro lado da cabine, né? Era um lugar muito escondido, e era um trabalho legal, muito bacana, mas numa precariedade de estrutura. Aí eu vi que no ano seguinte, ainda no primeiro ano do Bacalé, especifiquei quanto que daria, no ano seguinte já entrei em janeiro com o planejamento, vamos construir a cabine. Aí, e é algo que não é caro, dentro dos parâmetros de estrutura, construímos a cabine. Para quê? Para dar uma estrutura melhor. Querendo ou não, quando você chega no ginásio, é a primeira coisa que você vê. A cabine, ela está pronta? Não. Mas ela está em um estado que dá para ter um serviço salutar, sabe? Uma coisa assim, digna, vamos dizer. É dar tipo uma dignidade ao trabalho seus. Quando eu digo seus, é de divulgação. Porque a gente cresce, todo mundo cresce com a gente. Eu uso uma frase, é meio que boba, mas é muito verdade. Se você rói o osso, ajuda na construção, está lá desde o início, quando o filé vem, você também tem que ter o filé. Então, eu valorizo muito isso, aquela pessoa que acreditou na gente, veio desde o começo, então vamos caminhar junto. Aí eu achei que, para eles fazerem um trabalho melhor, tinha que ter uma estrutura melhor. Aí a gente foi pelo caminho por isso. Eu ouvindo isso, eu fico muito feliz. E eu imagino que os times que jogam os campeonatos de Santa Bárbara, quando ouvirem isso, também vão ficar muito felizes, ou quem quiser jogar, porque você está deixando claro que é dignidade mesmo. Porque às vezes a gente sai de casa, né, depois de um dia de trabalho, nem Pascoal, por exemplo, nem os outros trabalham só com isso. Então a gente vem e chegar aqui e ter uma boa estrutura. Imagino que os times de fora que venham, chega aqui e tenham uma boa estrutura, deve ser muito gratificante, cara. Eu queria saber também o que você está achando desse torneio, o seu feedback também é muito importante. Nós não terminamos ainda, mas devido, né, às palavras ali, se está te agradando, se você pode olhar e falar, fizemos um bom serviço novamente, estamos fazendo um bom serviço novamente. Se o futsal lá dentro também está te agradando, que eu já vi você comentando com alguns times, com alguns jogadores ali, então dá para ver que você está atento, que você entende do negócio também. Eu gostaria de saber o seu feedback para esse campeonato que vocês fizeram. Eu sou uma pessoa que raramente eu sou cômodo, vamos dizer assim, eu sempre cobro, para mim nunca nada tá bom. Aí eu cobro assim dos times. A gente tem um grupo no WhatsApp que eu sou muito sincero com eles lá. Vai cair? Desculpa. A gente tem um grupo que eu sou muito sincero com eles lá. Então, vai. Aí a gente tem um grupo de WhatsApp na qual eu faço todos os comunicados aos representantes dos times lá. Eu elogio, eu cobro pontualidade, eu cobro horário. Tanto que quando a gente faz punições aqui, a gente é muito, objetivo. Olha, você foi punido por isso. E a gente preza muito aqui, além das questões que estão regulamentares no regimento, no regulamento, a gente cobra muito postura, muita ética, fair play, que eu acho que é exatamente essas ações que fazem o campeonato ser o que é, entendeu? Eu não quero que você só siga o regulamento, eu quero que você tenha respeito, que você tenha fair play, que você tenha ética, e isso não é regular, isso é do ser. Eu cobro muito dos times aqui, essa postura de vamos fazer o certo, a gente está aqui, tem um investimento, vamos honrar esse investimento, vamos honrar o esporte, vamos honrar todo mundo, mas de forma ética, de forma com fair play. Então, assim, para mim aqui é sempre bacana, tá? Eu sempre brinco que eu queria que o ginásio sempre tivesse mais cheio, sempre cheio. Só que isso é uma questão de cultura, a gente vai cada vez mais enchendo. Eu não posso esperar que de um ano para outro lote. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, vai cada vez aumentando o número. Se você pegar o primeiro campeonato nosso em 21, em 22, perdão, e pegar agora, cara, é uma evolução gigante. Mas aí o que a gente tem que fazer? Entender que em 4 anos evoluímos isso. Daqui a 4 anos vai ser uma outra realidade. Então, assim, eu não me frustro de estar cheio ou estar vazio. Eu sempre penso assim, a gente está evoluindo. Aí uma hora ou outra, eu sei que a gente chega no patamar que a gente espera, entendeu? A gente tá lá, não, mas tá chegando próximo do que eu almejo. A gente ainda tem mais 3 anos de governo, podendo prolongar isso mais para frente, né? Até lá, a minha ideia é deixar um legado. Como eu disse, que o mais importante que executar é deixar um legado. E o legado a gente pode.
entendeu? A gente mostrou o caminho, a gente está seguindo o caminho. E hoje eu estou aqui. E qualquer um que aqui possa estar futuramente, só não fará se não quiser, porque o caminho está trilhado, traçado. É como eu disse, nossos eventos, eles não são eventos sazonais que criaram por criar. Todos podem ter continuidade. Todos estão planejados com ação ou recurso. Então, é só querer fazer. Show de bola, cara. Agradecimentos. Eu gostaria de te agradecer novamente. Obrigado. Sempre bem-vindo aqui no nosso canal. E seus agradecimentos, abraço para quem você quiser mandar. E muito obrigado pela entrevista. Não, tranquilo. A gente agradece todo mundo. Agradece o pessoal que vem. Agradece a nossa equipe, que ela é muito enxuta, mas o pessoal trabalha até tarde. Exemplo, a gente trabalha de 7 da manhã até as 5, vem pra cá, fica até meia-noite. Aí é cansativo isso. As meninas da limpeza, que todos os dias tem que lavar esse ginásio, porque suja, com alimentação e afins. A gente agradece muito a vocês que ajudam a promover, Pascoal, os corneteiros que divulgam o Macalé para todo mundo. É uma maneira de quem aqui não possa estar, digamos, de alguma maneira conectado com a atividade que é o Macalé. Agradeço demais aos nossos parceiros, sabe? Assim, o fornecedor, ele tem sempre a função de nos fornecer o serviço. A gente está pagando, a gente exige. Mas a gente tem fornecedores que são, assim, bons, sabe? São ótimos, no sentido de atender o que a gente pede, às vezes ser mais do que a gente pede. Então, assim, agradeço muito a Atenas pela a questão da arbitragem, a Cena pela questão do som, coloca pra gente o telão e tudo. Então, assim, a gente conseguiu montar uma estrutura de planejamento, fornecedor, executores, muito bacana. Eu vou dizer que a gente é uma família, vou dizer que a gente está construindo um ambiente tão legal que, tipo assim, quando um erra, todo mundo erra. Sabe, mas também quando um acerta, todo mundo acerta. É que eu falo sempre, o Macalé vai ser grande quando todo mundo agir como grande. O Macalé vai decair quando algum de nós falhar e está lá o resto para ajudar a subir. Não é filosofia isso, não, é de verdade o que eu acredito mesmo. E assim, tá indo, entendeu? A gente está no caminho certo. Como eu te disse, o esporte Santa Bárbara está no caminho legal, a continuidade dele é plena, no sentido de todo mundo participando, a gente consegue chegar lá, e a gente está na primeira etapa do Macalé ainda. Para a segunda a gente pensou em melhorias, para a terceira a gente pensou em melhorias. Esse ano nós mudamos um pouco a premiação, o troféu é diferente, o último Libertadores vai ser igualzinho. O troféu é diferente, medalha é diferente, tudo é diferente porque a gente quer cada vez mudar alguma coisa no Macalé, mas a qualidade ser sempre igual ou maior, nunca inferior, entendeu?